Eu queria agradecer em nome do Núcleo de Gestão Empresarial a presença de vocês, pedir desculpas pelo equívoco que nós cometemos, né? Acabamos colocando, não identificamos tão bem talvez a palestra, eu sei que alguns tiveram problema de chegar aqui, mas já ficou como um ponto para nós melhorarmos com certeza na próxima. Meu nome é Rose, sou Rose Rogério, eu sou presidente do Núcleo de Gestão Empresarial e hoje nós estamos trazendo esse tema e abrimos para o público em geral, porque nós consideramos um tema super bacana. Então, eu queria agradecer bastante a presença de vocês. Eu vou deixar o vice-presidente do núcleo, o Ricardo Pamplona, para falar um pouquinho melhor do Júlio, que eu acho que é o nosso convidado especial de hoje. Então, ele vai poder, com certeza, apresentá-lo melhor. Ok? Obrigada por enquanto. Ok. Bom, gente, em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo e comparecido, então, a esse nosso evento. Em segundo lugar, eu queria agradecer ao Júlio pela predisposição em vir aqui conversar com a gente sobre um assunto tão pertinente. O RH do futuro, o futuro do RH com tecnologia, e-learning e etc. é, claro, um assunto bastante pertinente à nossa realidade. Falar do Júlio é complicado, gente. É complicado. Falar a respeito do Júlio é bem complicado. Primeiro porque... do teu lado, assim, né? É isso. Juntinho, então, fica mais complicado ainda. Primeiro porque nós somos amigos há muitos anos, né? E acho que 20 e poucos anos, né? E o Júlio desenvolveu ao longo desses anos todos uma carreira de bastante sucesso a respeito justamente desses processos de implementação de tecnologia na área de educação corporativa. Alguns nomes que a gente pode brincar, né, Júlio? Vamos lá, DataSul, própria TOTS, um passeio por lá, Sênior, Tazi e outras tantas marcas por onde o Júlio e a EduBricks e seus parceiros já passaram. Então, quando nós fomos atrás de alguém que pudesse conversar com a gente sobre tecnologia de ponta, sobre o uso dessa tecnologia nas ferramentas de treinamento de RH, a gente não teve muita dúvida. Né? A gente foi lá falar com o Júlio, certo? Então, esse é o Júlio. Só isso. Ok? Muito obrigado. Júlio, obrigado por ter falado essa parte boa. É isso, é isso. Obrigada, Júlio. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Então, acho que já está todo mundo apresentado, né? Eu preparei um material para a gente conversar durante essa hora e muitas das coisas que a gente vai mostrar aqui, a ideia não é só ficar falando de conceito, mas mostrar cases, né, de algumas empresas, porque durante algum tempo a gente tem enfrentado muita... Eu não vou usar a palavra resistência, mas a gente tem dificuldade, às vezes, de clarificar como é simples hoje e barato, como isso ficou barato, como isso ficou simples, para empresas de qualquer porte. E eu vou mostrar cases para vocês de empresas aqui de médio porte, de Indaial, de Blumenau, de Joinville, de todas as cidades aqui próximas, que já estão começando a implementar práticas há 2, 3, 4 anos já, que são consideradas às vezes por muitas pessoas, por muitos gestores, coisas assim, isso é muito caro pra gente. Eu ouço muito isso. Isso não é pra gente, nossa empresa é muito conservadora. Ou o nosso segmento é muito, isso aí não vai funcionar. Não, meu pessoal aqui de chão de fábrica não vai funcionar esse tipo de abordagem. Então, o que a gente vai mostrar aqui são alguns cases, né, algumas... Mas antes disso, né, antes de falar dos cases, né, a gente está falando basicamente de mudança. Né? E o que é novidade é tudo uma questão de perspectiva. Né? Essa foto aqui é de 1870, né, na época que surgiu a energia elétrica. Né? Imagina o que esse pessoal estava pensando nessa sala quando eles instalaram as primeiras lâmpadas elétricas dentro de uma residência. Né? O que será que esse pessoal estava falando? Com certeza alguém ali estava achando bacana, né? Tinha outro que estava falando assim, poxa, mas esse negócio não vai dar certo, né? Porque a gente ainda precisa do calor, do fogo, né? Isso não vai ser barato porque a gente vai continuar gastando dinheiro com a lenha para aquecer, esse troço não vai pegar. Né? Com certeza, lá atrás teve alguém pensando isso, e sempre tem. Né? Sempre tem. Tem aquele pessoal que é mais inovador por natureza, tem aquele pessoal que gosta da novidade, e quando eu falo tem aquele pessoal, é do dono da empresa até a recepcionista, todo mundo tem esse perfil, né, de ou ser mais adepto às coisas novas, ou enxergar um pouco mais aquilo que era o passado, e ser um pouco resistente. E tem as variações aí dentro.
E aí, falando ainda de números, né? A energia elétrica levou 45 anos para chegar a 25% da população americana, que é um indicador de quando a tecnologia está disponível para todo mundo, digamos assim. Quando você atinge esse patamar, significa que ela ficou popular. Então a eletricidade levou 46 anos. O telefone fixo levou 35. Né? Uns 20 anos depois. Vocês não vão conseguir ver, mas nós já estamos aqui em 1897. O rádio levou 31 anos. Isso aqui vocês já viram em muitos lugares, né? A televisão já levou 26. O PC, computador pessoal, levou 16 anos na década de 80. O telefone celular já levou 13. A internet levou 7. O Facebook levou 5. Né? Então isso aqui tem vários gráficos mostrando isso de várias formas diferentes, mas por que eu estou trazendo essa informação para cá? E dentro de qualquer população, inclusive dentro dessa sala, a gente sempre tem grupos de pessoas com perfis diferentes, como eu falei lá no primeiro slide da energia elétrica. Tem aqueles caras que vão atrás de qualquer novidade, né? Você vai implantar, sei lá, o conceito de gestão de projetos na sua empresa. Você comprar um livro e der pro cara, o cara vai ler e vai aprender e vai aplicar. Tem gente assim. 2,5% da população. Tem mais um pedacinho que talvez não vai ler o livro sozinho, ele vai aplicar sozinho, mas se você der um empurrãozinho, o cara vai também. Vai mais ou menos aqueles... Vai ficar nesses 15, 16% aqui. Depois tem uma turma que é diferente, né? Então, isso existe em qualquer lugar e às vezes o pessoal fala assim: Júlio, o projeto não deu certo, porque não foi 100% do nosso público que aderiu. Cara, nunca vai ser 100% de nada. Por quê? Porque a gente tem esse pessoal que é o perfil é de gostar de coisa nova, de aprender, é de gostar de inovação e de se interessar pelas coisas. E você tem a turma que, assim, se o meu chefe achar que é importante, se eu ver que realmente o negócio é sério, eu até vou. Que é chamado de maioria antecipada, né? Tem outros nomes mais feios para essa pessoa, mas é o pessoal que fala assim: se eu enxergar que isso é importante, porque meu chefe, não sou eu que estou vendo como importante, mas eu estou vendo que posso perder alguma coisa, então eu vou aderir. E é uma grande maioria. Ou um pedaço da grande maioria. E tem um outro pedaço que é o seguinte: eles só vão entrar se eles tiverem certeza que eles vão se dar bem. Senão eles não vão entrar. E isso vale para qualquer coisa, gente. Para adoção de tecnologia, para adoção de... Isso aqui é uma ciência de gestão de mudança. Né? Qualquer coisa. Né? Inclusive, se você for... Quando você faz fusão de empresa, aquisição de empresa, implantação de uma nova cultura, esse comportamento é normal. E tem aqueles caras que, se você pudesse, você mandava embora se você soubesse quem são. O problema é que a gente não sabe quem é. Mas eles estão hoje lá. Que é mais ou menos uns 15, 16%. Quando passa desse percentual, a tua empresa começa a ir pro buraco por causa das pessoas. Mas você sempre tem esses caras aqui. O problema é que a gente não sabe quem é. Porque eles se escondem bem, se disfarçam bem, né? E assim, o teu sistema de gestão de desempenho não consegue pegar os caras, mas eles estão lá. Né? Que coisa, né? E importante, se você soubesse, tirasse esses caras, iam aparecer novos 16%, porque essa curva ela é uma curva forçada. Então aqueles 16% que saíram, agora você tem os novos 16% que tem, e isso não tem fim. Né? É a pergunta que a gente faz, às vezes, assim, legal, a gente fala isso com todo mundo, né? Inclusive daquela foto lá, né? Com certeza tinha o tiozinho ali, ele era um pouquinho mais pra frente, a outra já era um pouco mais resistente e tal, né? E o povo do RH, né? E o profissional do RH? O que estava fazendo quando o PC foi implantado? O que estava acontecendo lá na década de 70, aqui no Brasil, na área de gestão das empresas? Foi a época da qualidade. A qualidade começou a chegar no Brasil, começou as primeiras aberturas de mercado. O que o RH falou? Isso não é coisa para RH. Isso é para o engenheiro.
Aí os engenheiros abriram o escritório da qualidade, começaram a cuidar de treinamento, começaram a definir processos e assim por diante. Né? Depois, na década de 80, 90, veio a reengenharia para tentar melhorar um pouco daquela burocracia que a qualidade implementou. Né? E aí, de novo, não, isso é reengenharia, o nome já fala tudo, né, pra gente. Né? Depois veio o Balance Scorecard, que no começo pouca gente lembra, né? Mas o Balance Scorecard foi uma tentativa frustrada de criar um novo sistema de contabilidade, por incrível que pareça. Né? Quando a Coca-Cola passou a valer muito mais do que os ativos dela, quando a HP passou a valer muito mais do que os ativos dela, quando a Bolsa começou a refletir valores que não tinham lastro nenhum naquilo que as empresas faturavam, o que elas tinham de ativo, surgiu a necessidade de um novo sistema financeiro. E aqueles dois caras lá de Harvard sentaram e tentaram fazer um chamado Balance Scorecard, que não funcionou. Mas eles reaproveitaram e transformaram no que a gente conhece hoje. O sistema de formulação e acompanhamento de estratégia, de objetivos e tal, várias perspectivas e assim por diante. Mas o RH também não abraçou. Depois veio gestão do conhecimento, depois veio universidade corporativa, depois veio... Então assim, a gente vê que hoje o comportamento já mudou. Hoje, os líderes de RH, os gestores de RH estão muito mais antenados e estão muito mais inseridos nessa transformação, principalmente quando eu falo transformação digital, a gente vê muito envolvimento hoje das áreas de RH dentro desse processo. Então isso aí mudou. Então eu acho que, olhando para aquele gráfico que a gente tinha visto antes, se a gente fosse colocar o RH assim no tempo, né, ele saiu meio daquele cara que estava acompanhando a mudança e hoje ele está começando a ser o protagonista da mudança. Começando. E não sei quantos de vocês já ouviram falar de um modelo da BRH que ela lançou faz pouco tempo, a BRH Nacional, para certificar profissionais de RH. A necessidade de ter um conhecimento que seja um conhecimento mínimo para uma pessoa, entre aspas, ser considerada, não, mas ser reconhecida pelo mercado, pelas empresas, como um profissional de RH que tem todas as competências necessárias. Né? E ela importou, botando fogo no negócio aí, né, dos Estados Unidos, esse modelo da Sociedade Americana de Recursos Humanos e... Vamos apagar o fogo aí, peraí. E tem 9 áreas, né? Essas 9 áreas, como acho que não vai dar para vocês enxergar, mas vou botar em português aqui, comunicação, gestão de relacionamentos, ética, práticas de RH, conhecimento de negócios, avaliação crítica, eficácia global, liderança e navegação, quer dizer, como navegar em vários níveis hierárquicos, assim por diante, e habilidades de consultoria. Isso aqui é um material bacana, porque lá no site da BRH, inclusive, tem disponível lá o detalhamento de todas essas competências, né, do que se espera que um profissional de RH esteja apto a fazer em cada uma dessas dimensões aqui. Tem muita coisa bacana. E, inclusive, eles trouxeram a prova de certificação já para o Brasil, ela acontece já anualmente, né, tem disponível, tem uns cursos disponíveis também. E isso é um sintoma que a gente já começou a ver uma modificação nesse perfil de profissional que entra na área de RH. Já tem essa preocupação com a certificação, né? A BRH já está eu até acompanhei, passaram-se muitos anos assim, discutindo se o que tinha lá fora servia para o que a gente faz aqui. Vamos criar o nosso modelo de certificação. Acho que até o Pedro deve ter acompanhado alguma coisa nesse sentido. Acho que chegou aqui em Santa Catarina essa discussão também. E alguém falou assim, não, gente, nós vamos reinventar a roda, vamos pegar o que está pronto, localizar e fazer. E os caras fizeram isso aqui. E foi um negócio bacana, que também está ajudando a trazer o povo do RH para essa nova realidade. E aí, o que eu vou mostrar a partir de agora tem a ver com duas coisas que eu diria assim, é a energia elétrica do RH. A mesma mudança que teve lá atrás, não só do RH, mas da gestão de negócios, que é inteligência artificial e Big Data. Né? São essas duas questões aplicadas à gestão de RH que vão fazer a diferença. Mas como assim?
Como assim? É que daqui a 5 anos no máximo, o gestor vai pegar o celular dele e vai falar assim: projeta o aumento da minha equipe em 2 analistas e me apresenta o resultado. E ele vai receber na tela, ou no e-mail dele, o resultado dessa análise. E não vai ter nenhum ser humano fazendo essa projeção para ele. Por quê? Porque todas as informações estão no sistema. Tabela de cargos, tabela de salários, quantas pessoas ele tem hoje, qual é o custo que ele tem per capita hoje da empresa. Tudo é calculado automaticamente com base nesses parâmetros. E essa interface hoje ela já funciona. Se você falar com o seu celular hoje, quem usa o Android, né, quem usa o Google, sabe que se você ativar lá a voz, você já pergunta, ele responde para você quando ele acha a resposta. E isso já está disponível para as empresas hoje. Então esses 5 anos é o tempo que vai levar para essa tecnologia ficar disponível para a maior parte das empresas. E aí vem uma grande pergunta, né? Ou vem uma grande preocupação. O que vai sobrar para os profissionais que antes faziam esse tipo de trabalho? Né? Ou seja, eles não são as pessoas que decidem, muitas vezes. Eles não são as pessoas que definem esses parâmetros, mas eles trabalham buscando, às vezes, informações e formatando e reformatando. Esse perfil profissional, ele está ameaçado. Porque essa parte transacional do processo, eu vou ler aqui para quem está mais longe conseguir entender, né? A gente lê hoje na literatura tem várias classes de dados, mas as principais são aqueles dados que são descritivos, por exemplo, número de funcionários que tem na sua empresa, horas de treinamento, absenteísmo, turnover, tudo que se você apertar hoje um botão, se você tiver uma folha, um sistema de administração de treinamento, você tem isso. Então esse é o primeiro nível, beleza. Depois eu tenho um segundo nível, que é um nível diagnóstico, né? Ou seja, por que isso está acontecendo? Né? Que aí eu tenho que fazer uma análise já. Eu tenho que entender, por exemplo, se eu tenho um turnover maior no final do ano da minha empresa. É porque aqui eu moro próximo ao litoral e o meu pessoal pede demissão, meu pessoal operacional pede demissão para ir vender cerveja na praia, porque ele vai ganhar mais dinheiro lá durante 3 meses, depois acaba o verão, ele vem aqui, pede emprego de novo e eu sou obrigado a dar. Né? Então eu vejo esse padrão de dados, poxa, novembro o pessoal começa a pedir demissão, dezembro o pessoal começa a pedir demissão. Beleza, então eu estudei o porquê, eu já fiz o diagnóstico, eu já sei. Depois eu tenho um outro nível que é o preditivo. O que é o preditivo? O que eu vou fazer já sabendo que isso vai acontecer? Quantas vagas que eu tenho que abrir lá em outubro para eu conseguir suprir uma falta que eu já sei que ela acontece todo ano, uma média de X% de pessoas que vão pedir a demissão. Não é porque a minha empresa é um lugar ruim para trabalhar, não é porque o chefe, o líder não está capacitado, não é porque o ambiente de trabalho é ruim, não é porque o cara vai para Enseada ou para Camboriú para vender latinha de cerveja e ganhar mais dinheiro. Eu já sei disso. Eu não consigo mudar isso. Eu não tenho como alterar isso. Eu não vou aumentar meu salário, meu custo de mão de obra. O que eu preciso fazer? Eu preciso já me planejar antecipadamente, contratar temporário, enfim. Isso é uma análise preditiva. Né? Então eu já sei o que eu vou fazer antes do fenômeno acontecer. E eu tenho uma outra dimensão aqui que é prescritiva. Que aqui é a mágica, né? Aqui é a mágica. Essa é a mágica que permite hoje que, por exemplo, quando você entra num site, parece que o computador sabe que você está querendo comprar uma caixa de som Bluetooth. Que aí começa a aparecer anúncio daquilo que você está procurando. Mas como? Como que ele sabe disso? E outra, ele mostra só de lojas que você costuma comprar. Ele não mostra de lojas estranhas. Se você comprou na Americanas, ele vai mostrar anúncio da Americanas e tal. Então aqui, você também... Como que isso é aplicado ao RH? Vou dar um exemplo básico. Alguém que faz treinamento de integração de colaboradores, quando o cara chega na empresa, legal. Geralmente as empresas ensinam como que bate o ponto na empresa. Como que você registra seu ponto.
O que acontece todo final de mês? Dá um monte de erro no ponto, um monte de inconsistência no ponto, porque o pessoal não bateu o ponto certo. Qual que seria a lógica do processo? Cara, eu sei exatamente quem bateu o ponto errado. Já começa por aí. Eu sei o CPF, eu sei o nome, eu sei quem é o cara. Por que esse cara não pode receber no celular dele um vídeo mostrando de novo como que bate o ponto certo? Isso, para vocês terem uma ideia, reduz 97% de erro no ponto. Isso é uma estatística que a gente fez numa empresa real, tá? Quando a gente fez esse trabalho. Só que o que a gente fez? A gente ainda fez isso manualmente. A gente foi lá, tirou um relatório do ponto, das inconsistências, das batidas, viu quem eram os caretas. Falamos assim, cara, senta aqui, assiste treinamento de novo. E aí a gente eliminou 97%. Tinha lá os 3%, que era aqueles caras lá do final da curva, né? Aí, meu, não adianta. Mas você reduziu 97%. E isso tinha uma equipe dentro da empresa que era para corrigir, contratada, né, que era a folha era toda terceirizada, mas os caras tinham que pagar um valor a mais porque tinha o pessoal que tinha que ficar lá acertando o ponto na turma. Isso é só para quando você entra no call center, quando você entra na área comercial, quando você, enfim, aí você nessa parte preditiva, quando você consegue relacionar causa e efeito, isso não tem fim, né, esse tipo de aplicação. Imagina você, o vendedor, você sabe quanto cada vendedor vende, você sabe quanto cada vendedor não vende, está deixando de vender, qual é o produto que o pessoal está deixando de vender, qual é a novidade que deveria estar sendo oferecida e não está. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje a Nestlé sabe qual é a preferência do consumidor do Forte de Joinville. A Nestlé sabe disso. Hoje. Né? Qual é a preferência? Qual é o dia que vai faltar a barra de chocolate tal na loja do Big, aqui da Beira Rio? O cara lá em São Paulo, o cara lá na Suíça, sabe? Já. E ele já manda o comprador do Big abrir o pedido 2 semanas antes da barra faltar, porque ele não quer perder dinheiro. Então isso já acontece hoje. Então o que vai acontecer daqui a 3, 4 anos? Vocês vão saber quando que o vendedor vai deixar de vender. Louco isso, né? Ó, o Júlio não vai conseguir vender uma coisa daqui a 3 semanas. Eu vou dar um treinamento para ele hoje daquilo que ele vai precisar daqui a 3 semanas. Então, levantamento de necessidade de treinamento. Alguém já ouviu falar disso? Perguntar para o líder o que ele acha que o cara vai precisar daqui a 6 meses. Acabou. Né? Só que eu tenho que ter uma arquitetura, eu tenho que estar preparado para pensar nisso. Né? Que tipo de informações que eu vou usar, que dados que eu vou usar, que decisões que eu quero que o sistema tome sozinho, que decisões que eu quero que os sistemas me perguntem antes de tomar, porque essa questão ética. Por isso que tinha lá, não sei se vocês perceberam no modelo do RH, e essa é uma das questões que mais está sendo questionada hoje com relação à inteligência artificial. É a ética. A ética das pessoas que definem as regras dentro do sistema. Né? Qual é a problemática, qual é a questão ética da Nestlé saber que vai faltar um produto aqui daqui a 15 dias? Ou qual é a questão ética da Pfizer saber que vai faltar remédio para diabético aqui em Joinville daqui a 20 dias? Qual é a questão ética do Google saber que você precisa de uma caixa de som Bluetooth? Então tem uma questão de privacidade, tem uma questão de uma série de questões envolvidas aí, e as pessoas que estão aqui nessa sala provavelmente são as pessoas que vão definir essas regras. Vão ser vocês. Por isso essa questão de ética é tão importante. Né? Não é que alguém não seja ético, mas alguém disponibilizar informação ou tomar uma decisão. Só uma coisa que está agora no noticiário, né? Não sei se você já ouviu falar. Está se questionando qual é o critério
da distribuição dos processos no Supremo Tribunal Federal do Brasil hoje. Isso é feito por um computador. É um sorteio feito pelo computador. E o pessoal está perguntando, quem que programou esse computador? Qual é o critério? Por que o processo de fulano sempre cai para ciclano? Então isso já chegou no judiciário. E isso vai permear as nossas vidas em todos os níveis, tá? E dentro das empresas, muito. Hoje, tem uma empresa que inclusive é aqui de Santa Catarina, tá? Que a Tigre, por exemplo, quer saber quantos cotovelos de PVC que ela consegue vender na curva do Nereu de Joinville. Esse sistema mostra para ela. Porque ele sabe todo mundo que mora lá. E se você quiser ver, você vê o nome das pessoas que moram lá. O CPF das pessoas. Se elas são sócias de alguma empresa, de quantas empresas elas são sócias, do que elas gostam, do que elas não gostam, porque isso tudo está na web. Tudo que eu falei para vocês, CPF, endereço, o telefone de vocês, tudo isso é público hoje. Tudo isso é público. O nome dessa empresa, inclusive, é Neoway, e é uma das empresas de TI que mais cresce no Brasil, porque qualquer empresa que queira fazer plano de negócio, então ela consegue navegar no bairro, na rua, no prédio, ver o nome das pessoas, ver que empresa que ela é sócia, se ela está devendo alguma coisa no SPC, no Serasa, quanto que ela já pagou, quanto que ela não pagou, quanto que ela consegue comprar, qual é o poder de consumo dela. Tudo isso é público. Então a gente vai ainda ouvir muito falar sobre essa questão da ética com relação às informações. Alguns detalhes, isso já em alguns países já foi tratado, né? Na Europa, praticamente toda, eles não podem trabalhar com as informações. Numa entrevista de emprego, por exemplo, é proibido você questionar uma pessoa, em outros países, a idade. Não pode colocar no currículo e não pode ser perguntado na entrevista. Nem a idade, nem o sexo, se é homem ou mulher, não pode. E nem, muito menos, preferência sexual ou qualquer pergunta que gere algum entendimento dessa ordem. O que você faz no final de semana, o que não sei o quê. Se o cara quiser, ele já processa a empresa antes de entrar na empresa. Então, assim, a gente vai evoluir ainda muito nessa questão de informação, do que pode ser divulgado, do que pode ser considerado no processo de recrutamento. Né? Hoje, não sei quantos de vocês aqui usam o LinkedIn para achar pessoas para recrutar, mas o LinkedIn é uma empresa que em 2015 faturou 2 bilhões de dólares só vendendo serviço de recrutamento. Aquela consulta que o RH vai lá e procura, né? Quero um cara, um engenheiro de 30 anos que mora em Joinville, que tenha trabalhado na Embrapa. Vem a lista lá. Né? Então, e aí eu vou mostrar para vocês algumas questões. Gente, se vocês querem fazer alguma pergunta, levantar a mão, fiquem à vontade, tá? Isso aqui é um estudo que foi feito pela Deloitte, tá? Em 2017 agora, falando das 9 tendências ou 9 coisas que o RH precisa fazer hoje. Essa questão da gestão do desempenho, que não é avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho é que nem você exumar o cadáver. Já foi. Né? Você está perguntando como que o cara foi, baseado em coisas que ele fez. Ou seja, se ele foi... Se eu tenho um vendedor que ganha 5 pau por mês e ele não vendeu nada, o que a avaliação de desempenho me ajudou? Mas você pode fazer ações de desenvolvimento. Beleza, mas eu precisava de uma avaliação de desempenho? O cara não faturou. Eu precisava fazer um ritual de pergunta, de entrevista, depois né, o cara acha que ele é nota 5, eu acho que ele é nota 3, aí a gente tem uma reunião para conversar. Inclusive, essa questão do desempenho, muitos artigos, né, muita literatura falando que acabou a avaliação formal de desempenho. Muitas empresas acabaram com a avaliação formal de desempenho. Aquela anual, semestral, trimestral, enfim, quem consegue fazer, né? Por quê? Porque estão substituindo por carinhas, por curtidas.
Porque eu faço uma coisa errada agora, o meu chefe tem que me dar o feedback na hora, ou o meu par, ou a pessoa que recebeu meu serviço, ela vai lá na intranet da empresa e clica na carinha triste lá pro Júlio. Ou na -2 lá. Por quê? Pô, o Júlio atrasou o relatório de novo. Pronto. E isso, meu desempenho está sendo avaliado a cada momento, a cada entrega, a cada vez que eu processo alguma coisa, que eu faço alguma coisa. Avaliação de engajamento, desempenho e feedback em tempo real, que é isso que eu acabei de falar também. Né? Só que, o que é o engajamento? Engajamento é a forma de descobrir aqueles 16% da rabeta lá. É isso. E daqueles 16%, tem cara que não quer ser incompetente. Ele é. Mas ele não quer ser. Eu preciso descobrir quem é esse cara é. Só que tem um cara que a literatura define como ativamente desengajado. É o cara que quer me ferrar. Ele está ali para acabar com a minha empresa. E isso existe. É o cara que vai falar mal da empresa para o cliente. É o cara que vai reclamar da condição de trabalho para o novo que está chegando. É o cara que vai detonar o chefe para todo mundo. É o cara, esse cara. Então, o engajamento, ele consegue medir esse cara e consegue achar esse cara. E aí, esse People Analytics é aquela inteligência artificial que eu falei para vocês. Isso é um conceito que está vindo muito forte. Né? Eu usar todas as formas possíveis de verificar o teu comportamento dentro da empresa, desde o horário que você está chegando. Então, se eu começar a cruzar o horário que você está chegando na empresa, a temperatura que fez naquele dia, a produtividade sua na linha de produção, eu vou começar a ter conclusões muito interessantes. Como, por exemplo, deixar a porta do galpão fechada no verão, o pessoal produz menos. Porque eles trabalham do lado do forno, que é quente, se deixar aberto eles trabalham mais. Então, esse tipo de conclusão vai começar a ser mais fácil. Hoje é muito caro ainda. Isso é uma coisa que ainda é cara, mas ela está ficando muito barata. Né? Ela está ficando muito barata. Não sei se vocês já viram um comercial em algum lugar do Google, chamado Google Cloud Platform, ou da Amazon Web Services, AWS. Talvez vocês não tenham visto, mas vocês vão começar, ou da IBM, Watson. São serviços de inteligência artificial que essas empresas, a IBM, a Amazon, a Google, estão fornecendo a um preço muito baixo para as empresas, que possibilita que ela faça esse tipo de análise. Né? Então, o Watson da IBM, por exemplo, já tem linguagem natural. Então você já consegue fazer uma pergunta, como você faz para o Google lá, procura aí a data da... Isso eu faço pra caramba. Eu vejo a atriz na televisão, puta, que idade que essa mulher tem? Aí eu ligo o Google, a idade da fulana. Aí ele fala, fulana tem tantos anos. Né? Então isso vai começar a estar disponível para a tua empresa. Qual é o preço do item tal, da minha tabela de preço? Ele vai falar para você, tanto. Qual é o desconto que eu posso dar? Tanto. Demite fulano para mim. Enviando solicitação para o RH. Né? É isso. Então, essa parte transacional, que hoje o RH atende o telefone para executar, ela está com os dias contados. Ela está com os dias contados. E isso vai acontecer mais cedo, muito mais cedo do que aqueles 5 anos do Facebook, tá? Muito mais cedo. Aprendizagem do século XXI, essa parte que eu gosto muito, que é onde a gente tem muito projeto, né? Que é... Primeiro, eu vou falar rapidamente disso aqui, que é o seguinte. A primeira premissa. Hoje, a turma não consegue ficar concentrada mais do que 5 minutos em qualquer coisa. Ponto. Então, pensa 300 vezes antes de comprar um treinamento de 2 horas, de 3 horas, de um dia. Que o pessoal vai ter que ficar sentado que nem vocês estão aqui vendo PowerPoint, que ninguém mais aguenta fazer isso. Né? Por isso que eu estou gravando aqui o treinamento para publicar na internet depois, e provavelmente as pessoas que vão ver esse vídeo, elas vão ver 2 minutos, 3 minutos, que é a média. Se quiser ajudar. Depois eu vou botar um capítulo aqui para. E outra questão é,
esse tempo de 5 minutos, né, tá caindo. Novas gerações, que o pessoal chama de millennials aí, né, que são a turma que está com 22, 25 anos hoje, é 2 minutos. É que nem um peixinho no aquário lá, né? Ele consegue ficar 2 minutos prestando atenção em você. É um cara de 22 anos. É isso que ele consegue se concentrar numa coisa que está passando ali na tela. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um projeto que a gente fez para uma empresa que talvez você já tenha ouvido falar. Não sei até se tem alguém na empresa que é o Segups. Não sei. Então a gente fez um projeto lá que toda a capacitação do pessoal de segurança, de limpeza e tal, as trilhas de aprendizagem foram feitas todas com vídeos de 1 minuto. E o pessoal faz o treinamento no celular. Por quê? Eles não saem do posto de trabalho para fazer um treinamento. Eles fazem o treinamento durante a execução do trabalho. Né? Então, é um conceito. Outra informação muito importante, né? Não sei se alguém já ouviu falar de 70-20-10, né? Uma teoria que já está bem consolidada já, que descobriram que de tudo que você usa para fazer uma tarefa dentro do seu trabalho, 70%, bom, vamos começar pelo 10%. 10% você aprendeu através de um treinamento formal. 20% foi através de orientação formal de um líder. E 70% é perguntando para os outros. 70%. Isso não foi assim uma pesquisa num país ou com uma empresa, isso foi uma pesquisa mundial de vários segmentos. Por mais que você se esforce, daquilo que o cara está executando, 70% ele vai aprender com as pessoas que já fazem aquilo. Perguntando, colaborando, interagindo, porque o ser humano precisa dessa interação, né? Então, com base nessa constatação, também tem uma série de metodologias que estão mudando. Inclusive essa questão de treinar durante o trabalho e não treinar antes do trabalho. Aquele conceito de ter uma academia de formação, o cara fica lá 2 meses sendo preparado para depois entrar em operação. Cara, não funciona assim. A gente já fez vários estudos aí, vários projetos para empresas aqui da região, inclusive. O que você ensina para o cara lá na primeira hora da integração, quando eu falo de integração de um dia da Wetzel aqui, por exemplo, né? O cara começa às 8 horas da manhã e sai às 6 da tarde. Pergunta para ele às 6 da tarde o que o professor falou às 8h30. Não lembra mais. Quando que você vai lembrar quando aquilo for importante para você? Naquele momento você precisa ter acesso a esse conhecimento. E é essa a tendência. Você deixar o conhecimento disponível no momento que o cara precisa. No celular dele, no relógio dele, no tablet que ele vai ter próximo, né? Ou com amigo, se ele tiver. Mas esse sistema tem que estar montado de alguma forma, né? Recrutamento passa a ser aquisição de talentos, né? Então, esses processos que a gente tem hoje, que a gente chama de recrutamento, né? Vamos começar a ser um pouco diferente. O que é aquisição de talentos? Eu não vou mais abrir vaga quando eu precisar da vaga. Eu vou começar a monitorar o mercado de trabalho constantemente, com base no perfil de profissional que eu contrato, né? E vou ter um rol de pessoas que eu vou acompanhar. Pô, esses caras me interessam. Eu vou botar uma bolinha vermelha nesses nomes e eu vou acompanhar a carreira desses caras. Porque ele pode ficar barato, ou ele pode ficar interessante para mim, ou por algum motivo, não sei se vocês souberam, mas o Facebook, no final do ano passado, ofereceu $10 mil para cada colaborador se mudar para um raio de 10 km da empresa. Por quê? Porque eles viram que era mais barato dar os $10 mil para o cara se mudar para perto da empresa do que perder o cara. Fizeram um estudo que viram. O cara que morava muito longe, dava um tempo, ele desistia. Ele não aguentava 2 horas por dia de ida, 2 horas de volta. E era caras bons, caras que já tinham sido treinados, que estavam produzindo. E mudar esse cara, o turnover desse cara era muito mais caro que esses $10 mil. Então essa parte de aquisição de talentos vai ter muito a ver com isso. Quer dizer, como que eu trago o cara, como que eu retenho o cara dentro da empresa, né? E uma coisa que vai começar a acontecer aqui muito no Brasil. Como que a gente vai gerenciar
quem trabalha meio período, 2 horas, 1 hora por dia para mim. E como que eu vou gerenciar esse cara? Ele trabalhando na casa dele. Porque isso vai acontecer, tá? Vai aumentar muito. A legislação agora está aberta para isso. Então eu vou poder contratar, né, uma pessoa que às vezes tem uma formação muito bacana, mas ela não quer mais trabalhar. Ela tem 68 anos, já está com a vida ganha, ela quer fazer a academia dela de manhã, mas ela quer uma renda. E ela pode ser poxa, a experiência dela, às vezes eu contratar ela 2 horas por dia para minha empresa, é melhor do que eu contratar uma outra pessoa 8 horas, que não tem tanta experiência, tanto conhecimento. Olá, eu estou aqui para gravar o final da apresentação, já que a bateria da câmera não aguentou toda a palestra. Falar rapidamente sobre o que significa essa questão a gestão do bem-estar do fitness, que é um item que a Deloitte apontou no estudo como uma demanda dos líderes das empresas, né, para que os gestores de RH trabalhem nesse aspecto, que é basicamente as iniciativas para que as empresas consigam cultivar hábitos saudáveis de saúde mesmo para os seus colaboradores. Então, hoje a gente sabe que o custo do plano de saúde tem um componente, principalmente aqui no Brasil, que toda a renovação que a empresa faz do seu contrato do plano de saúde, existe um percentual de acréscimo ou de decréscimo que é variável e depende do quê? Depende da utilização que essa população, que esse grupo de colaboradores teve do plano de saúde no período anterior. Ou seja, pessoas, empresas cujos colaboradores têm muita utilização de especialistas, de exames, de consultas, tendem a ter um percentual de aumento na renovação muito maior do que aquelas empresas cujo nível de utilização é estável, ou seja, não aumenta de um ano para o outro. Então não se trata do plano de saúde punir quem está usando o plano de saúde, mas sim de se prevenir, porque aquela população, se todo ano ela está usando cada vez mais o plano de saúde, significa que aquela empresa não está investindo em nenhum programa de promoção da saúde. Ela simplesmente tem um plano de saúde que as pessoas usam e cada vez mais as pessoas estão usando mais, o custo vai aumentar e a empresa vai ter que pagar mais caro pelo mesmo número de vidas. Existem já disponíveis no Brasil várias empresas que criaram aplicativos de promoção de saúde onde os colaboradores, e esses programas geralmente são optativos, né, são voluntários, ou seja, entra quem quer, os colaboradores fazem medidas de peso, de altura, de pressão, de registro dos hábitos alimentares, registro de hábitos de exercício, se existe, se não existe, se é sedentário, nível de sedentarismo qualquer, e a partir desse diagnóstico a empresa faz ações coordenadas para quê? Para alterar esse hábito para práticas que são comprovadamente mais saudáveis e o pessoal que tem peso mais dentro da sua faixa tem tendência de ter menos problema de pressão alta. Quem deixa de fumar, obviamente, tem os benefícios todos que tem disso aí. Quem era sedentário passa a fazer alguma atividade física também. Tem vários benefícios que não é só a questão da pressão, tem várias questões de diabetes e outras doenças que podem ser prevenidas. As empresas que têm esses programas, inclusive gerenciados por esses softwares, por esses aplicativos, elas conseguem negociações de renovação dos seus planos de saúde que tem um retorno fantástico financeiro para a empresa. Então, todo esse programa de promoção de saúde, ele se paga a partir da redução do custo da renovação do plano de saúde. Então, não é só uma questão obviamente também né, uma questão de reter mais os funcionários, ter um ambiente saudável, ter um ambiente que atraia talentos para sua empresa, mas também é uma questão financeira, porque o custo de plano de saúde só vai aumentar. O custo, independente de você ter programa de promoção à saúde dentro da sua empresa ou não ter nenhum, o custo da medicina, isso é uma tendência mundial, ele vai aumentar, porque a medicina está ficando cada vez mais sofisticada e está ficando cada vez mais cara. Para algumas especialidades principalmente. E a promoção da saúde ela vai conseguir trabalhar
num percentual que vai ajudar a empresa a combater ou diminuir esse aumento que é inerente do processo de gestão de saúde. Com relação a alguns estudos de caso que a gente demonstrou no dia da palestra, eu vou mostrar aqui para vocês alguns, que o objetivo aqui, gente, é mostrar para você que a tecnologia já está disponível, ela é muito barata, é muito simples de criar um projeto, né? E eu vou colocar agora alguns exemplos para que vocês possam entender o que a gente tá falando, tá bom? Até mais, obrigado pela participação. Veja o exemplo desse case onde o cliente começou a utilizar o e-learning para apoiar o treinamento presencial. Um ambiente de gestão online foi implementado para reduzir custo com impressão de apostilas, adotando os documentos em PDF e também automatizando processos de inscrição dos cursos presenciais, reduzindo o custo de impressão de certificados e eliminando a necessidade de tabular as avaliações de conhecimento e de reação ao final das turmas. Os alunos passaram a usar os seus smartphones para acessar as apostilas, responder provas e avaliações de reação. Os certificados podem ser impressos a qualquer momento. Já nesse outro exemplo, o cliente precisava de mais agilidade para executar a integração de novos funcionários. Cada turma exigia que o RH conseguisse uma agenda com área de engenharia, segurança do trabalho, o próprio RH, processos, entre outros. Com a criação da integração online, o conteúdo foi todo atualizado e revisado. E agora os colaboradores fazem a integração usando tablets, de forma rápida e com aferição do conhecimento. A percepção foi muito positiva, realmente com o treinamento eles conseguiram trabalhar preventivamente para não gerar um fogo. Eles conseguiram entender realmente qual é a importância de um controle de temperatura, de uma altura de vazamento, de um controle de posicionamento do macho, fechamento da ferramenta, preparação da ferramenta. Então tudo isso eles se envolveram, então tudo assim ficou, como foi de forma bem didática, eles acabam se envolvendo muito, realmente entra na cabeça deles. Como fica na cabeça deles aquilo ali, na prática eles vão ser, opa, isso eu tenho que fazer, limpeza do material, então realmente o preventivo foi forte. Uma empresa de prestação de serviços com espírito e personalidade de startup, onde os processos e os produtos são pensados a todo instante, novas pessoas são contratadas e a necessidade de repassar o conhecimento é muito grande. E é nesse contexto que o importante é criar uma forma de repasse ágil, sem amarras, onde os experts sejam valorizados e estimulados a criar e a manter atualizados os conteúdos, na mesma velocidade em que os produtos e processos são atualizados. Nesse case, todos da empresa podem se tornar autores do conhecimento. Na verdade, eles são até estimulados. Cada vídeo criado que é consumido por alguém gera pontos para o seu autor. Cada vez que é curtido, gera mais pontos ainda. Os pontos eles são trocados por valores em dinheiro e depositados num cartão presente. O cartão pode ser usado pelo colaborador para comprar livros, entradas de cinema, de teatro, entre outros itens. Todos eles ligados à cultura do conhecimento. Legal. Bom, a empresa vem crescendo muito, muita gente nova entrando, muito conhecimento rodando pela empresa, mas a gente acabava perdendo esse conhecimento. As pessoas saíam, ficava o conhecimento disperso, então a gente resolveu agrupar isso tudo e montar um lugar não só para armazenar, ter tudo isso, mas para a gente promover a geração de conteúdo e a disseminação do conhecimento. Então a gente está organizando todo o conteúdo e incentivando as pessoas para que elas se capacitem e se certifiquem nas coisas que são relevantes para a nossa empresa. O que podemos concluir de toda essa conversa? É muito importante conhecer o terreno e quem estará junto na jornada. Converse com as lideranças da sua organização. Qual o maior desafio da agenda hoje? É aumentar a receita, vendendo mais? É reduzir custos, gastando menos? É conquistar novos mercados, novos clientes? Introduzir novos produtos ou serviços? Defina a primeira etapa da viagem. Quem vai te acompanhar e como será o terreno. Prefira as viagens curtas? Ganhe confiança para as longas turnês. Ao escolher o primeiro destino, lembre-se, não existe só um tipo de calçado. Proponha algo alinhado à sua realidade.
Não exagere, não avalie somente aspectos estéticos, avalie a experiência do aluno. Ninguém vai esperar um curso carregar ou descobrir que o curso tem som na metade do conteúdo e sair satisfeito. Utilize o calçado mais apropriado. Muitas vezes não é o mais bonito. Tênis não é elegante, mas é rápido. A caminhada na montanha, pense numa bota. Lembre-se dos cases. Não existe um formato único ou perfeito que atenderá todas as suas demandas. Escolha o parceiro certo. Procure fornecedores que estejam comprometidos com seu sucesso mais do que qualquer coisa. Quem ouve mais, pergunta mais, costuma fornecer soluções mais ajustadas à sua demanda. Converse conosco. Entre em contato agora. Vamos conversar.